É interessante, pastor Rubens, que quando Jesus, ele ressuscitou, e ao ponto dele ser levado, ele diz: eu não deixarei órfãos vocês, eu mandarei o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo, que está na tua vida para te ajudar, para te levantar, para te edificar. E precisamos da presença do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele vai agir de uma maneira sobrenatural quando você e eu possamos cada dia abrir nosso coração e quebrar a nossa vida diante da presença do Senhor. Amém? Nós queremos cumprimentar a igreja em nome de Jesus. E nós nessa noite queremos rapidamente compartilhar a palavra. Nesses dias você sabe o que estava acontecendo, mas eu quero falar para vocês que nesses dias também tinha um povo aqui de 350 adolescentes, jovens, recebendo a palavra de Deus. Na missão Caiuá, 305 jovens adolescentes recebendo a palavra de Deus. Enquanto outros cultuam a Baal, nós cultuamos a nosso Deus vivo e reina para sempre. Cultuamos aquele Deus que nos deu a liberdade. Cultuamos aquele Deus que nos dá uma nova identidade. Cultuamos aquele Deus que nos justificou, nos redimiu e nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso você e eu estamos aqui para render culto ao nome do Senhor. Amém? E nessa série que nós estamos compartilhando com você, o reino de Deus contado em parábolas, eu quero que rapidamente você veja comigo um passagem muito conhecido. Mas quero que veja você algo interessante, o que Deus pode fazer na vida de aquele que ainda não conhece ao Senhor, como na vida também de aquele que conhece a Deus. A Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 11, ao versículo 24, o tema que eu quero compartilhar com vocês nessa noite: o reino de Deus contado em parábolas. O Pai espera você. O Pai espera você. O livro de Lucas é escrito por um médico. Certamente ele não foi apóstolo de Jesus, mas sim foi um escritor que estava com Paulo, escrevendo as cartas dele. E é interessante que o livro de Lucas, nos 24 capítulos que ele tem, um capítulo chama muito a atenção, e é o capítulo 15. Guarde na sua memória, capítulo 15 de Lucas. E ali você vai encontrar 3 parábolas. Mas por que Jesus vai mostrar 3 parábolas em só um capítulo? Se você ler o versículo 1 do capítulo 15, você vai ver escrito assim, que Jesus se aproximava deles, pessoas pecadoras, pessoas que não tinham mais solução de vida, pessoas que não davam nada. E essas pessoas se aproximavam a Jesus, em outras palavras, pecadores. E seguindo o texto, diz a palavra que os fariseus e os escribas falavam assim: olha aí, ó, ele sentando-se com pecadores. Ao ouvir Jesus, é interessante que ele vai mostrar 3 parábolas, através do versículo 4 até o versículo 7 do capítulo 15. Ele vai mostrar a parábola da ovelha perdida. Do versículo 8 ao versículo 10 do capítulo 15, ele vai mostrar a parábola da moeda perdida. E do versículo 11 até o versículo 32, ele vai mostrar a palavra do filho pródigo. Mas nessas 3 parábolas tem um processo: perdido, achado e celebrado. Aí ele vai dar a entender àqueles escribas, àqueles fariseus, que Jesus não veio por aqueles que estavam bem, Jesus veio por aquele que estava perdido. E nessa parábola eu quero que você e eu possamos prestar atenção na terceira parábola do filho pródigo, capítulo 15, versículo 11 ao 24. Quero que você veja comigo ali essas passagens que nós vamos mostrar em um processo de vida: perdido, achado e celebrado. O Pai espera você. Diz o versículo 13 do capítulo 15: e poucos dias depois
o filho mais novo foi para uma terra distante. O pai espera você que se afastou de casa. Há uma canção que, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu aprendi, e essa canção fala assim: na casa do meu pai há unção e há poder. Na casa do meu pai há unção e há poder. Sabe, você e eu nunca temos que nos afastar da casa do pai. Na casa do pai você tem proteção. Na casa do pai você tem cuidado. Na casa do pai você tem alimento. Não se afaste da casa do pai. O pai espera você, ainda que muitas vezes você se afasta. Mas somente afastando-se indo para o mundo, não. Nos afastamos deixando-nos levar muitas vezes pela motivação de nosso coração. E a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, diz: o coração enganoso, mais que todas as coisas. O Provérbios também ele fala assim: o homem pensa que o caminho que ele está escolhendo é o caminho certo, mas o final é caminho de morte. Não saia, não se afaste da casa de Deus. Quando você sai da casa de Deus, você vê as tentações, o mundo, as mídias, tudo que está bombardeando na sua mente e no seu coração. Muitas vezes nos afastamos da casa de Deus porque a palavra de Deus, ela não nos dá vida. E a gente já não tem mais deleite na palavra. Mateus 24:35 diz: céu e terra poderá passar, mas a minha palavra não passará. Quem sustenta a tua vida é a palavra de Deus. Não se afaste da casa. Aquele moço veio e falou para seu pai: me dá a herança que me corresponde. Ele não sabia para onde ia, só pediu. E é interessante que, se você começa a procurar um pouquinho mais comentários sobre isso, é uma afronta pedir uma herança quando seu pai está vivo. É uma afronta, é uma falta de respeito. Mas ele pediu e foi a um lugar distante, sem saber, sem direção. Quando você sai da casa, você não tem guia, não tem endereço. Gente, olha o que está acontecendo no mundo inteiro. Olha o que está acontecendo ao seu redor. Faz 3 semanas atrás, uma menina de 27 anos, na aldeia de Jaguapiru, do projeto Mitata Peporada, uma filha chamada Lohaine, faleceu. Não faleceu, se suicidou. Gente, estamos vivendo nos últimos tempos. E essa terça de esperança é para você abrir os olhos e saber que você e eu não podemos sair da casa do Pai. Se você se afastou da casa, o Senhor ainda espera você. Mas nesse processo, o Pai espera você quando se afasta. Mas também nesse processo, o Pai espera você que caiu na lama. Porque quando você se distancia da casa, você entra na ruína, você entra no desastre, você entra no momento mais difícil na sua vida, em que muitas vezes não há solução, não há mais saída. E diz a palavra no versículo 14 ao 16 do capítulo 15: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O Pai espera você que se afastou de casa. O Pai espera você que caiu na lama. A Bíblia diz: porquanto todos pecaram, estão afastados da glória de Deus. Romanos 6:23 diz a palavra: porquanto o salário do pecado é a morte. Ei, o pecado somente te leva à morte. E não tão somente morte física, morte espiritual, morte eterna.
Se você não tem Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, se Jesus não é o centro da sua vida e você parte, a Bíblia diz que você vai se encontrar com a morte eterna. Há uma condenação eterna para aquele que não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E ainda mais, se você e eu conhecemos e não obedecemos, muito pior. A Bíblia diz em Tiago: aquele que sabe fazer o bom e não faz, lhe é pecado. Você sabe que não pode fazer isso e você faz. Você está sabendo e você está fazendo. Aquele moço chegou no pior, mas o pai espera você, que caiu na lama. Esse moço estava em um chiqueiro, almejando a comida dos porcos. Até que ponto o pecado nos faz levar? Até que ponto o pecado nos leva à destruição? Gente, abra seus olhos, abra seu entendimento. E se ainda você não tem Jesus no seu coração, esse é o momento. Mas se ainda você está duvidando, está sendo tão somente espectador e não protagonista do reino de Deus, hoje Deus te chama a você ser protagonista do reino de Deus. Mas o pai espera você que se afastou de casa. O pai espera você que caiu na lama. Mas também o pai espera você que reconheça seu erro. Nesse processo, o rapaz pediu a sua herança, gastou tudo, não tinha mais nada, estava comendo a comida dos porcos. Mas ali, ele lembra. Diz no versículo 17 do capítulo 15: então, caindo em si, diz: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Essa palavra me faz lembrar quando Davi, em 1 Samuel capítulo 11, 12 e 13, se depois você pode ler, ele tem um problema de adultério. Pega uma mulher que não era dele e tem relações com ela, e aquela mulher fica grávida. Só que quando ele fica sabendo, ele manda chamar o marido para tampar o buraco. Mas todo pecado não fica encoberto, todo pecado sai na luz, nada fica encoberto. E Davi pegou aquele geral chamado Urias e mandou uma carta coloca Urias na frente da batalha, e quando o inimigo vem, vocês possam retroceder e ele morrer. Mas aquele Urias, muito fiel, muito patriota, não abriu a carta. Ele foi fiel, entregou o general abriu a carta e fizeram, e aconteceu. Aquele moço morreu. Mas a mulher ficou grávida. E por consequência, estou resumindo, e por consequência disso, sabe o que aconteceu? Primeiro, o seu filho Absalão se rebela contra seu pai e tira seu pai do reino. Segundo, Amnon, filho de Davi, ultraja, violenta a sua própria irmã, chamada Tamar. Absalão, seu irmão, fica sabendo e manda matar seu próprio irmão Amnon. Olha a tragédia. Davi se reforça com seu exército e pega novamente o reinado. E quando entra, Absalão escapa no cavalo. E diz a Bíblia que indo, galopando, ele não reparou e se encontrou com um galo numa árvore que pegou o pescoço e morreu. Nessas circunstâncias, Davi escreve o Salmo capítulo 3. E ele diz: muitos são meus adversários, muitos se levantaram contra mim, muitos são os que dizem de mim que não há salvação. Ah, Senhor, eu estou perdido. Mas quando você começa a ler os seguintes versículos, o versículo 3, o versículo 4, Davi para e diz: mas o Senhor é meu escudo, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza. E ele começa a falar assim: agora eu vou dormir, eu vou deitar, eu vou roncar, porque o Senhor está me sustentando. Esse é o Deus que nós temos.
O Pai espera por você, ainda que você se afaste da casa. O Pai espera você, ainda que você caiu na lama. O Pai espera você quando você reconhece seu erro. E Ele diz: então, caindo em si, quantos trabalhadores no meu país estão lá e eles têm que comer, e eu aqui? Amados, quando você e eu confessamos nosso pecado, 1 de João capítulo 1 versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Olha para o teu irmão que está a teu lado, fala para ele: se confiessas teu pecado, achamos graça, achamos bênção, achamos redenção. Não esconda seu pecado. Ah, mas esse pecado é mais bonitinho que eu tenho. Não esconda seu pecado, porque aquele pecado que você faz muito carinho é o pecado que vai estragar a sua vida. O diabo não brinca. Ele já te falou e está marcado. João 10:10. Ele veio para roubar, para matar, para destruir. Eu não quero nem saber. Mas a segunda parte diz: mas o Filho de Deus, Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida em abundância, vida em abundância. O Pai espera você. Quando você e eu reconhecemos nosso erro diante da presença do Senhor, sejamos graça diante da presença de Deus. Nesse processo, aquele moço, depois que se afastou de casa, depois que caiu na lama, depois que reconheceu seu erro, aquele moço decide voltar. Versículo 20. E arrumando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadeceu dele. Correndo, e o abraçou e o beijou. Você, pai, levanta a mão. Levanta a mão, papai. Eu vou colocar uma coisa e você somente vai falar sim ou não, tá? Quando o seu filho faz uma coisa errada, o que você faz? Você fala assim: meu filho, que coisa errada que você fez. Vem aqui, meu filho. Eu tirei uma nota, meu filho Adriel tirou uma nota baixa na escola. Eu tinha 11, 12 anos. Aí eu levei ele. Lá no Peru come frango assado, mas um frango assado gostoso. Ele tirou uma nota baixa e eu falei: vamos comer um quarto de frango com batata. E fomos comer. E aí comendo, né, filho? Aí, comendo, aí tudo conversando. E na escola, filho, tudo bem, pai, né? E eu já sabia que tinha tirado o bote abaixo. Aí eu falei assim: se eu vou afrontar contra meu filho, eu vou piorar as coisas. Mas eu tenho outra maneira de chegar com ele, de abraçar ele e dizer para ele: filho, hoje você tirou 3, mas amanhã você vai tirar 9, 10. Se você presta atenção nisso aqui, quando o pai olhou de longe a seu filho, quem tomou a iniciativa foi o pai. Foi o pai. O pai correu, de longe correu, e falou para ele: viu, bem merecido. Estava comendo a comida do porco, né? Vai aí, porquinho, come aí. Não. O pai correu, não pediu nenhuma explicação, somente abraçou. O pai espera por você. Que ainda muitas vezes nos afastamos de casa, que ainda às vezes nos caímos na lama, aí no ruim. Mas o pai espera você quando você e eu reconhecemos nosso erro e decidimos voltar para casa onde nunca deveria ter saído. O pai não te pede explicação. O pai te abraça, te abraça, te abraça, te abraça. Esse é meu filho. O pai nessa noite quer fazer com você, porque ele espera você.
E o processo termina em um momento tão feliz. O Pai espera você que estava perdido e foi achado. Do versículo 22 ao 24 diz: o Pai porém diz aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, invistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O Pai espera você que se afastou de casa. O Pai espera você que caiu na lama, se ensujou. O Pai espera você quando você reconhece seu erro. O Pai espera você quando você decide voltar para casa. O Pai espera você porque você estava perdido e foi achado. E há uma celebração de alegria, dizendo: grandes coisas o Senhor fez por aquele. O Pai espera em você. O moço decidiu voltar a casa, voltar a seu pai. A Bíblia diz em Tiago 4:8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Mateus 11:28 diz: vinde a mim, todos os que estáis carregados, trabalhados, e eu farei descansar. O pastor Rubens começou a cantar, dizendo: nosso eterno Deus, Ele faz grandes coisas, e Ele continua fazendo. Enquanto os outros cultuam a Baal, nós cultuamos a nosso Deus vivo, que reina hoje e para sempre. O reino de Deus contado em parábolas está dizendo para você: eu estou esperando você, eu estou esperando você. Você não pode lutar consigo mesmo, nas tuas forças. Gente, entenda, pelo amor de Deus, você não pode lutar nas suas forças próprias. Você pensa que você vai sair daquele buraco? Não, você não sai se a presença de Deus não está na sua vida. Se você não reconhece seu erro, Deus diz para você: vinde a mim, se achega a mim. Esse é o convite que o Pai faz, em nome de Jesus. E eu termino falando em Isaías capítulo 1, versículo 19. É um texto que Deus tem colocado no meu coração, e em cada lugar onde me convidam para poder compartilhar a palavra de Deus, eu termino com esse texto aqui. Capítulo 1, versículo 19. Diz assim: está faltando óculos já. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Se vocês e eu estamos dispostos a obedecer aquilo que Deus falou hoje, você e eu comeremos os melhores frutos dessa terra, em nome de Jesus. O Pai espera por você que se afastou de casa. O Pai espera por você que caiu na lama. O Pai espera por você que se afastou. O Pai espera você que reconhece seu erro. O Pai espera por você que decide voltar. O Pai espera você que achado, que perdido foi achado e celebrado, em nome de Jesus. Feche seus olhos, por gentileza. Santo Espírito de Deus, o Senhor nos convocou aqui, e aqui estamos. Seja o Espírito Santo tocando nossos corações, para não voltar para casa do jeito que viemos, para não continuar nossas vidas do jeito que viemos. Que o Senhor seja, ó Pai, com a Tua palavra, através dessas redes sociais,
a través de esa transmisión, aquellos hermanos que están oyendo tu palabra también en diferentes partes de Latinoamérica, del mundo. Que tú, Señor, seas tocando sus vidas también a tu Espíritu Santo, diciéndoles a ellos que tú estás esperando, Señor. Obrigado também, ó Pai, por aqueles que estão participando. O Senhor, através do Espírito Santo, nos faça entender que o Pai espera nós. Graça sobre graça recebi, e na plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, Aleluias. luz que me alcançou na escuridão, todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Aleluia. logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, De graça recebi o amor de Deus. logo eu, Finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu. Quem está te convidando para você vir ao Pai é o Espírito Santo de Deus. E eu quero orar pela tua vida. Os pastores queremos orar pela tua vida. O Pai espera você. Se você entendeu essa palavra, toma um posicionamento, sai do seu lugar e vem aqui na frente. O Pai está te esperando. Você que se afastou de casa, você que caiu na lama, você que reconhece seu erro, você que decide voltar, estava perdido, mas agora está achado. O Espírito Santo te convoca e te diz: vem aqui, filho, achegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Enquanto cantamos, logo eu, pecador, indigno, mas o Senhor me está chamando, em nome de Jesus. Enquanto canta essa canção, vem aqui na frente e nós vamos estar orando em nome de Jesus. Eu vou voltar para casa de uma maneira diferente, em nome de Jesus. Aleluias. logo Você chega. eu, Aleluias. pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, De graça recebi o amor de Deus. logo eu, Finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Pai, te louvo, te agradeço por aquelas vidas que estão aqui adiante do Senhor. O Pai espera por você. E obrigado, Pai, por essas vidas que decidiram, que reconheceram, que estão aqui, ó Pai, para dizer ao Senhor: a minha vida não vai ser mais a mesma. Certamente a minha vida vai ser diferente em Cristo Jesus, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e todas se fizeram novas. Nos alegramos, Senhor, porque o Senhor faz grandes coisas e continua fazendo. Abençoa cada um deles, ó Pai, que estão aqui.
E que juntos, ó Pai, possamos caminhar sabendo que grandes coisas o Senhor há de fazer sobre nossas vidas. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Achado e perdido. Então você, amado, você dá um abraço à pessoa que está ao seu lado, aqui que está à frente. Se levante, um irmão com uma irmã que está ao lado, abraça. Abraça, dá um abraço, fala para ele: hoje você foi encontrado em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.